Dando continuidade à construção do nosso chatbot usando o LangChain, esse segundo vídeo a gente vai falar sobre vetores, basicamente. Então, tanto o armazenamento em vetores quanto a recuperação das informações em vetores. Quando eu digo vetores, basicamente o que eu estou dizendo aqui é sobre os embeddings e os vector stores. Se você não sabe, não tem ideia do que eu estou falando, assiste a playlist de vídeos sobre inteligência artificial teórico que está aqui na descrição do vídeo, que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Dando início, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar os document loaders do LangChain. Então, abrindo aqui no LangChain, é possível ver aqui em Chat Modules, nos componentes, nos Document Loaders, existe uma infinidade de Document Loaders. O que eu vou usar aqui basicamente é o da Wikipedia. Então, a partir desse Document Loader do LangChain da Wikipedia, é possível recuperar informações de pesquisa da Wikipedia dado a um determinado tema. Por exemplo, aqui no caso, eu vou fazer uma pesquisa para verificar, né, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, é a mesma coisa que eu colocar ali na barra de pesquisa do Wikipedia um determinado tema. Então, por exemplo, o Brasil, e ele vai me redirecionar, obviamente, para a página ali do Brasil. Então, eu defino aqui que eu quero uma query do Wikipedia relacionada ao Brasil, e eu estou falando que ele vai carregar no máximo ali 10 diferentes links, né, 10 diferentes documentos. Então, ele não vai trazer ali um único documento, uma única pesquisa, né, que é essa, por exemplo, que eu mostrei, mas pelo menos 10 diferentes pesquisas que vão falar sobre diferentes temas, como por exemplo ali a seleção brasileira, cidades do Brasil. Então, ele faz pesquisas diferentes relacionadas ao Brasil, né, no caso eu limitei ele a 10, mas eu poderia limitar até menos, caso fosse necessário, né, para fazer essa pesquisa. Isso é interessante porque eu consigo, né, de certa forma ali garantir uma conectividade de carga, né, da minha informação usando o próprio LangChain. Depois eu vou fazer aqui a carga dos prompts, que é aquela mesma coisa que eu já tinha feito no vídeo passado. Eu não vou entrar muito no detalhe. Para vocês entenderem, né, eu vou aproveitar esse tempo enquanto eu estou fazendo essa carga dos modelos. Eu vou comentar um pouco sobre o que a gente vai fazer nessa aula. Então, basicamente, uma das coisas mais importantes aqui nos modelos, nos LLMs, é a questão dos embeddings, né? Os embeddings basicamente é a conversão da minha informação textual em uma informação matemática vetorizada. Então eu converto aquele meu texto em tokens, né? Esses tokens são uma informação matemática que depois eu consigo fazer ali uma busca ou algo do tipo. Esses tokens, eles podem ser armazenados em diferentes estruturas de dados, né? E para isso existe ali alguns provedores de bancos de dados, como alguns que eu vou mostrar aqui, tem o Chroma, tem o Faiz, enfim, onde eu consigo armazenar esses vetores, né? E uma vez que eu armazeno eles, eu consigo depois recuperar a minha informação. E o que geralmente a gente usa é uma similaridade ali de cossenos, por exemplo, para fazer a busca, né? Então eu tenho uma query, né, uma busca, eu tenho todos os meus documentos vetorizados e eu faço essa comparação textual, entre aspas, né, entre a minha informação de query versus aquilo que eu tenho armazenado de informação, né? E isso facilita, obviamente, a minha busca, né? Traz uma qualidade muito melhor para minha busca, porque eu não faço mais uma busca por palavras, mas sim uma busca matemática. Bom, tô ali fazendo então a carga desse meu modelo, fiz aqui algumas configurações de prompt, né? Então, tô pedindo para ele sumarizar esses meus documentos ali em uma única sentença. Então, ele vai me trazer isso daqui, tudo que eu tô fazendo ainda é olhando para um modelo clássico ali, né? Vamos dizer assim. Na verdade, um LLM padrão, né? Eu não estou fazendo uma busca vetorial da minha informação, eu só fiz a minha busca ali relacionada a Brasil do Wikipedia. O resultado eu apresento aquilo ali no prompt. Obviamente que ele vai me trazer sim um bom resultado, né? Uma vez que isso faz parte textualmente do prompt, né? Mas obviamente que eu consigo melhorar ainda mais essa busca quando eu estou falando de um volume maior de documentos, uma vez que eu faço essa busca de forma vetorial. Outra coisa que é interessante que eu estou usando aqui é a parte do text splitter. O que isso significa? Basicamente, eu tenho ali toda a minha documentação, que está dividida ali, no caso, né, em 10 documentos, mas eu posso pegar, por exemplo, a minha única documentação, que é a pesquisa no Wikipedia de Brasil de fato, né? Obviamente que ele tem um volume de conteúdo bastante grande, né, e bastante complexo também.
Então, muitas vezes o que eu quero fazer é quebrar isso em pequenos chunks, né, que a gente chama, fazer splits, né, desse texto. É importante a gente utilizar essa configuração de chunks para que eu tenha, de fato, ali no final das contas, né, documentos menores. Isso vai facilitar muito a minha busca por similaridade, né, de cossenos, por exemplo. Essa minha busca matemática ou busca vetorial, como a gente chama, né, porque eu vou ter menos informação, né? Então, obviamente, quanto menos informação, mais acurado eu vou ficar. E depois também, quando eu for recuperar minha informação através de um LLM, ele vai me conseguir sumarizar, né, a informação de uma forma muito mais otimizada, né? Então, aqui vocês podem ver como ele quebrou o meu primeiro texto ali, né, em três diferentes chunks, em três diferentes grupos, né, através desse splitter. E o que eu estou usando ali é o TickToken Encoder. Vocês podem até pesquisar depois aí. O TickToken é uma dessas ferramentas que faz exatamente isso, né, que faz essa quebra ali. Eu só tô testando algumas coisas aqui para ficar um pouco mais simples, né, para mostrar para vocês. Uma coisa que é interessante é que por mais que você delimite, né, qual que é o chunk size, qual que é o overlap ali de chunks, às vezes ele não vai quebrar naquele tamanho de fato de chunk. Ele pode quebrar em chunks menores ou talvez até maiores, né? Aquilo ali é só uma referência que ele utiliza. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, ele criou um chunk num tamanho de 702, porque ele entendeu ali que faz mais sentido ele quebrar dessa forma. Então tem todo um algoritmo ali por trás daquele encoder, né? E exatamente por isso que ele usou isso. Depois aqui eu estou fazendo a carga do meu modelo de embedding, eu também estou usando o modelo do Hugging Face, um modelo de embedding do Hugging Face. Esse modelo é esse HKUNLP Instructor Excel. Esse modelo é um modelo muito bom para embeddings. É um modelo que, inclusive, nos benchmarks ele teve um resultado melhor do que o Ada 2, né, que é o melhor modelo ali da OpenAI do ponto de vista de embedding, que é o Embedding Ada 2, né? Então ele teve um resultado muito, muito legal ali nos benchmarks. Esses resultados de benchmarks também podem ser visualizados ali no Hugging Face. Existe uma infinidade ali de modelos de embeddings, né? Então estou usando esse modelo para fazer esse meu embedding, convertendo, né? Vou converter, na verdade, aqueles meus documentos quebrados ali, né? Aqueles meus documentos, aqueles chunks de documentos em embeddings, para depois eu, de fato, ali poder armazenar essa minha informação em um vector store, né? Vamos esperar um pouquinho ali até que ele conclua a carga. Leva um pouco de tempo, de fato, tá? Esse é um processo ali um pouco demorado, né? Mas ele acaba que acontece só uma vez quando a gente está falando de documentações, né? Então, mostrei ali como que isso fica, né, de fato ali estruturado, né, vamos dizer assim. Tô chamando aqui o FAIS é uma desses vector stores, né? Uma dessas bases de dados possíveis de armazenar esses vetores, nesses embeddings. Eu passei ali os chunks, né, que são aqueles texts, passei o meu modelo de embedding, e agora de fato eu consigo fazer a minha busca, né, através desse Similarity Search, né, a partir de uma determinada query, né? Então eu já passo aqui a query, então perguntando ali de onde a palavra Brasil veio, né? Qual que é a origem dessa palavra, e ele já me traz ordenado através de todos aqueles documentos qual documento tem mais correlação com aquilo que eu perguntei, né? Então, no caso, pode ver ali que o primeiro documento é a palavra Brasil, veio de, enfim, ele conseguiu recuperar de uma forma correta, né? Vou armazenar ele também como um retriever aqui, para que eu consiga depois fazer a busca. Na verdade, isso funciona exatamente da mesma forma, mas só mostrando aqui para vocês uma forma diferente de como chegar nesse mesmo resultado, né? Então, ele vai trazer aqui os documentos mais relevantes. Aqui uma coisa que é interessante também é que eu consigo passar alguns argumentos, né? Do que eu quero ali de resultado. Então, estou definindo ali o K igual a 1, né? Para que ele me traga ali o principal resultado. O threshold vai ser ali de 0,8. Então, sempre que a minha taxa, né, de similaridade ali, ela for maior do que 0,8, ele vai me trazer esse resultado.
Vou executar, né? No final das contas vai dar ali basicamente o mesmo resultado, exatamente na mesma ordem, né? Então é só mostrando uma forma diferente de como ali essa informação pode ser apresentada, né? Só para ficar um pouco mais organizado aqui, eu vou criar uma funçãozinha que chama Print Docs, que é só para, né, apresentar de uma forma mais bonitinha, vamos chamar assim, esse meu resultado, de uma forma ali que seja mais legível, né? No final das contas ali ele fica tudo na mesma linha, então fica um pouco ruim. Então eu vou criar uma regex aqui só para apresentar esse resultado. Essa parte de regex ela é um pouco chatinha, né? Então acaba que dá um certo trabalho ali de criar. Mas isso daí depois pode ser copiado em outros projetos e você pode usar exatamente a mesma função, né? Inclusive você pode criar sua própria biblioteca do Python ali para reutilizar depois essas funções, né? Beleza, vou apresentar então aqui esse resultado e beleza, tá aí, né? Os resultados apresentados de uma forma um pouquinho mais organizada, vamos dizer assim. E aí, uma outra coisa bem interessante também que eu consigo fazer é que aqui eu só estou recuperando de fato aqueles chunks, né, de documentos, dado uma determinada importância para cada um deles. Mas uma coisa que eu consigo definir aqui é fazer com que isso se torne ali, né, no final das contas, uma entrada para um modelo de LLM. E aí esse modelo de LLM ele vai receber o meu documento, né, com base naquele retriever que eu tive de fato, com base naquelas documentações que eu recebi como retorno. Vou ter a query, né, e aí ele vai buscar exatamente a pergunta que eu fiz dentro daquele chunk de texto que eu estava analisando, né. Isso faz com que eu tenha um resultado muito mais natural, porque no final das contas aqui, até agora, o que eu estava fazendo eu estava comparando, né, uma query com vários chunks, né, com todos os chunks, na verdade, de documentos, e eu trago ali ordenado, né, qual chunk tem maior similaridade e quais chunks têm menor similaridade. E aí, né, obviamente que eu vou considerar ali o chunk de maior similaridade como o meu resultado. Mas eu posso usar o meu LLM para dizer o seguinte: o chunk que tiver a maior similaridade com aquela determinada query, né, eu vou passar isso como input, como prompt para o meu modelo, junto com a minha query de fato. E aí depois eu faço essa comparação, né, entre a minha query e o meu chunk, para que eu consiga de fato ter um resultado ali, né, muito mais confiável e, né, que faz muito mais sentido pro resultado da query que eu construí. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse último bloco. Para isso eu estou usando um modelo ali, o Flutter 5XXL, que é aquele mesmo modelo que a gente usou lá no início, né? Então, estou passando ali todos os meus documentos, sendo o meu retriever, né? Estou passando a minha query e vou executar agora esse meu resultado ali de uma forma muito mais, vamos dizer assim, né, muito mais com um sentido muito melhor, que é o que a gente chama ali de compression retriever, né? Então ele vai me trazer ali de fato o que eu queria. Então eu perguntando ali para ele qual que é a cidade mais populosa do Brasil, né? E ele me trouxe ali um resultado muito mais satisfatório com base na minha pergunta. E basicamente esse é o segundo vídeo, a parte 2. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.